O Empire State Building, a gente olha pra ele e pensa logo em quê? Altura, poder, no coração de Nova York, certo? Mas o que realmente segura essa estrutura não é só o aço. Por trás desse ícone mundial tem uma história de engenharia quase secreta, focada não em ser o mais alto, mas em sobreviver ao que parecia impossível. É uma história de pura inovação e resiliência. A altura, claro, é impressionante, mas o verdadeiro milagre é outro. Como é que essa estrutura se mantém não apenas de pé, mas super segura por quase 100 anos de desafios? A resposta está escondida nas camadas de proteção que foram pensadas para ele desde o primeiro dia. Então, vamos mergulhar fundo nisso. A história do Empire State é, na verdade, a própria história da evolução da segurança contra incêndio em arranha-céus, e é uma jornada que começa num dos períodos mais difíceis da história americana. Tenta imaginar a cena. O mundo está numa crise econômica terrível e, mesmo assim, esse colosso foi erguido em pouco mais de um ano. E desde o comecinho, os projetistas não estavam obcecados só com a altura, não. Eles estavam construindo um marco que precisava proteger milhares de vidas todos os dias. E olha, essa preocupação com a segurança não foi algo que eles adicionaram depois, foi parte fundamental do projeto. Vamos ver como isso funcionou na prática, na própria estrutura do edifício. Por quase 40 anos, ele foi o prédio mais alto do mundo. 40 anos! Isso acabou criando um padrão para o mundo inteiro, não só de engenharia, mas também de como se devia pensar a segurança em construções verticais gigantescas. E esse número aí, 3.400, é o número de trabalhadores que, num ritmo simplesmente alucinante de mais de 4 andares por semana, tornaram essa visão uma realidade. Um feito humano monumental que, claro, exigia um planejamento de segurança igualmente monumental. E aqui a gente vê o que era a tecnologia de ponta lá da década de 30. A estrutura de aço era toda revestida com material para resistir ao fogo. As escadas eram totalmente fechadas, sabe? Criando um caminho seguro para fora. E o sistema de tubulação de incêndio garantia que a água chegasse lá nos andares mais altos rapidinho. E isso não surgiu do nada. Foram lições muito duras, aprendidas em tragédias como o incêndio da Triangle Shirtwaist Factory, que forçaram uma revolução nas regras de construção. Mas sabe como é, né? Nenhum sistema de segurança é realmente comprovado até ser testado de verdade. E em 1945, o Empire State Building enfrentou seu teste mais severo e totalmente inesperado. Um evento que poderia ter virado uma catástrofe. Era um sábado, um dia de nevoeiro super denso, e um avião militar acabou batendo bem na face norte do prédio, ali entre os andares 79 e 80. O impacto foi violentíssimo, abriu um buraco na estrutura e começou um incêndio gigantesco. E este gráfico mostra o resultado impressionante daquele dia. De um lado, uma tragédia, claro. 14 vidas perdidas. Mas, por outro lado, olha isso. O fogo principal foi controlado em só 40 minutos. 40 minutos! Num dos andares mais altos do mundo na época. Isso provou, da forma mais dura possível, que o projeto de segurança do edifício realmente funcionava. Então, o ponto-chave foi esse conceito aí, compartimentação. Ao conseguir conter o fogo em áreas específicas, o sistema impediu que as chamas se espalhassem pelo prédio todo. A estrutura ficou intacta, provando que o gigante não era só alto, mas incrivelmente resistente. Mas a história não termina em 1945 de jeito nenhum. Um prédio que quer sobreviver por um século não pode virar uma relíquia. Ele precisa evoluir. Vamos agora para a era moderna e ver como o Empire State continuou a se adaptar. Hoje, o prédio inteiro tem sprinklers automáticos. Os alarmes sabem a localização exata do fogo. E as escadas são pressurizadas, ou seja, elas jogam o ar para dentro, empurrando a fumaça para fora e mantendo as rotas de fuga limpinhas. E isso não foi um compromisso pequeno, tá? Um investimento de mais de $500 milhão para modernizar o edifício incluiu um foco gigante em segurança, garantindo que ele não só atenda, mas supere os padrões de hoje. Ele é um organismo vivo, em constante atualização. Então, no final das contas, qual é a grande lição dessa jornada? O que o Empire State Building representa de verdade hoje, quase um século depois de ser inaugurado? O maior feito dele não é trocar as nuvens, mas sim ser um laboratório vivo e muito bem-sucedido de segurança em arranha-céus. Ele ensina que a verdadeira grandeza de uma construção se mede pela segurança de quem está dentro dela. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? As lições do Empire State, aprendidas com projetos geniais e testadas em acidentes trágicos, são a base para os arranha-céus de hoje. Se esse prédio pudesse dar um conselho para os que ainda virão, qual seria?
Seu legado de resiliência continua sendo construído andar por andar.